Olá, meninas e menino, tudo bem? Então, vou fazer agora para vocês uma pequena revisão, uma breve revisão sobre os conteúdos da prova de segunda VA de Política Educacional. Os textos e os temas que vão cair na prova são a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação 2014-2024, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. Eu vou começar falando com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma proposta de política educacional. Ela tem sua fundamentação legal na Constituição Federal, na Base Nacional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela é fundamentada legalmente, é uma exigência legal para que se tenha uma Base Nacional Comum Curricular. Essa base ela foi implementada recentemente, em 2017, né? Ela está em discussão, ficou em discussão desde 2014 e foi promulgada em 2017. Então, a partir de agora, ela passa a orientar a elaboração e a construção de todos os currículos em nível nacional, em âmbito nacional. O que a gente precisa compreender sobre a Base Nacional Comum Curricular? Primeira coisa, a base não é currículo. Ela é um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, tanto das redes públicas quanto das redes privadas de ensino em todo o país. Então, dizer que ela é currículo não é, ela é um documento que orienta. Essa base, ela foi construída na perspectiva de competências, né? Quais são as competências que esses alunos de todo o país devem alcançar, devem adquirir estando em determinado ano, série ou ciclo de aprendizagem conforme a organização dos sistemas. E ela traz também o conceito de competências. Lá na base diz que competências são a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, né, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As escolas, elas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, mas o social, o físico, o emocional e o cultural. Ou seja, a base ela é construída na perspectiva da formação integral do educando, do estudante, o que agora a base chama de estudante. Então, essa base, por meio de competências, ela tem por objetivo desenvolver no estudante a sua formação integral, considerando todos os seus aspectos, físico, intelectual, motor, social, emocional. Então, todos esses aspectos fazem parte do que essa base propõe para que seja trabalhado nessa escola. E isso, é claro, exige uma mudança em todos os aspectos da organização da escola, inclusive na formação e na prática dos professores. Então a gente começa a pensar que essa base ela vai impactar diversos aspectos da organização educacional. Ela funcionará como uma espinha dorsal do sistema educacional brasileiro, promovendo a articulação dos seus diferentes segmentos. Ela por si só não vai garantir todas as transformações, mas ela vai impactar as transformações. Vou dizer para vocês alguns aspectos que ela vai impactar com a sua promulgação. Nas avaliações externas, né? Então, Prova Brasil, acho que agora Enem, ANA, né? Prova de avaliação de alfabetismo, de alfabetização, todas essas avaliações que são externas à escola, que são promovidas ou pelos governos municipais, estaduais ou o governo federal, elas serão agora impactadas, elas terão que modificar o seu formato e as suas concepções. Ela vai também promover impacto no currículo, tanto das redes quanto das próprias escolas. Projeto político-pedagógico, por exemplo, começa a ser pensado, já está pensado na perspectiva da base nacional. Outra coisa que muda bastante com a base são os recursos didáticos, os materiais didáticos. Os livros das editoras, por exemplo, já foram todos reconstruídos na perspectiva de campo de experiência para a educação infantil, nas novas áreas do conhecimento e habilidades e competências do ensino fundamental. Então, todo esse material didático é modificado. Os concursos de admissão de professores também agora serão reformulados e repensados nessa perspectiva da base.
formação inicial e continuada dos professores, a avaliação dentro da escola, não só a externa, mas a forma de avaliação na escola também muda, a prática docente, elaboração de planos de aula para os professores, todos esses elementos mudam a partir então da implementação da Base Nacional Comum Curricular. Ela, como eu disse para vocês que ela é pensada na perspectiva de competências, a base traz 10 competências gerais. E depois, é claro, ela traz competências por cada componente curricular, para cada área do conhecimento, para cada componente curricular. Mas eu vou falar com vocês mais especificamente sobre as competências gerais. Sugiro que vocês leiam lá no documento que eu pedi para que vocês baixassem, porque elas são um texto extenso, eu vou fazer só o resumo de cada uma dessas competências. A primeira competência ela está relacionada à aquisição do conhecimento e à produção desse conhecimento. A segunda, sobre o pensamento científico, crítico e criativo. O terceiro, sobre o repertório cultural. O quarto, sobre a habilidade de comunicação. O quinto, sobre a cultura digital. O sexto, trabalho e projeto de vida. O sétimo, a sétima competência sobre a argumentação, a capacidade de argumentação. Por isso, inclusive, pensar na perspectiva de articular o conhecimento com a vida social. O autoconhecimento e o autocuidado é a competência de número 8, empatia e cooperação é a competência de número 9 e a responsabilidade e cidadania é a competência de número 10. Então, dentre essas 10 competências, ao menos 4 estão relacionadas à formação pessoal desse sujeito, ao autoconhecimento, ao cuidado com o outro, à empatia, à cidadania. Por conta desse cenário que nós vivemos hoje, a gente precisa pensar nesse sujeito para além da aquisição do conhecimento científico, para um sujeito integral, daí o objetivo da integralidade da base. As competências elas são pensadas na perspectiva do, além do saber, saber fazer. Né? Então não basta só adquirir o conhecimento, é preciso articular esse conhecimento com a vida em que esse sujeito está inserido. E assim, então é pensado o ensino por competência. Outra questão extremamente importante é que muitas pessoas pensam que essas competências elas devem ser desenvolvidas só nos alunos. Sim, nos alunos, mas também nos professores. Né? Os professores precisam desenvolver neles, em cada um, essas 10 competências para que sejam capazes de fazer com que os alunos desenvolvam também essas competências. A gente fala melhor e faz melhor aquilo que a gente compreende e aquilo que a gente concebe como sendo correto. Então, as competências não é para ser desenvolvidas só nos alunos e também nos professores e em todos os profissionais que estão nessa escola. Mais do que isso, essas competências elas não são fragmentadas. Eu vou ensinar 2 competências agora no primeiro ano, mais 2 no segundo. Não. As 10 competências elas são trabalhadas e devem ser trabalhadas todo o tempo todo, em todas as turmas, né? Não são fragmentadas, não tem esse pensar da fragmentação. Então aí vou fazer, a base tem por objetivo promover uma formação integral do sujeito. Ela é elaborada numa perspectiva construtivista, por quê? Porque ela coloca o aluno como sendo protagonista do processo da construção do processo do conhecimento. Ela visa formar esse sujeito na sua integralidade, pensando na construção de uma sociedade democrática, inclusiva e mais justa, né, que tenha esse respeito pela diversidade. A base também trabalha na perspectiva de valorização e de reconhecimento da profissão docente, da carreira docente. E ela pensa mais do que adquirir o conhecimento científico, fazer a relação entre esse conhecimento com a sociedade onde esses alunos estão inseridos, é promover essas articulações que a gente tanto fala na didática. E agora eu vou falar sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE 2014-2024. Primeira coisa, é uma política pública educacional. Ela tem uma fundamentação e uma exigência legal na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. É uma política, um plano de Estado e não de governo. Por quê? Por ela ter um tempo de duração de 10 anos, ela perpassa mais do que um governo ou um partido que esteja no poder político em determinado tempo. Então, qualquer poder que entre, qualquer partido que represente então essa democracia, eles estarão no período de 10 anos sujeitos ao que está previsto nesse plano. Por isso, ser um plano de Estado e não de governo.
É um plano decenal, né, como eu disse, são 10 anos. Ele é instituído por lei, é a lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2000. Desculpa, não é essa a numeração, essa é do primeiro plano, né? Ele tem 20 metas e ele tem uma abrangência extremamente ampla. O Plano Nacional de Educação, ele fala desde a educação infantil até o ensino superior, a pós-graduação, ao financiamento, a questão de valorização de professores. Então, ele fala sobre todos esses aspectos. Tanto é que a primeira meta dele é sobre a educação infantil, né? A ampliação da educação infantil, a universalização do atendimento da pré-escola e a ampliação em 50%. Então, olha, as principais metas: creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Entram aí as modalidades de educação, como educação especial, educação de tempo integral, educação de jovens e adultos, educação profissional, também sobre financiamento e articulação dos entes federados. Tudo isso está previsto no Plano Nacional. O objetivo do Plano Nacional é fomentar a articulação entre os entes federados e, principalmente, fomentar a qualidade da educação em todo o país. O Plano Nacional ele tem como metas e como estratégias fomentar essa educação numa perspectiva de uma qualidade social reconhecida e também universalizar toda a educação para toda a faixa etária, principalmente para ensino, a educação básica, né, o ensino fundamental e o ensino médio, e além disso, acabar com o analfabetismo. A gente já viu isso, que essa proposta veio desde 1932, né, com os pioneiros da educação, e ela passou nos planos anteriores, inclusive. Deixa eu ver o que mais sobre o plano. O plano nacional ele é a vigência de 2014 a 2024, o plano estadual e o municipal é de 2015 a 2025, né? Porque primeiro precisa se promulgar o nacional para depois se elaborar os demais. E a articulação entre os 3 entes federados, tanto do poder nacional, quanto estadual, quanto municipal. O PNE ele define as diretrizes para a gestão e o financiamento da educação, as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino, as diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação nos próximos 10 anos. São diretrizes. O PNL traz algumas diretrizes, 10 diretrizes, que são elas a que vão direcionar a construção de todo o plano e de todos os demais, o estadual e o municipal. Primeira diretriz, a erradicação do analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarto, melhoria da qualidade da educação. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6, promoção do princípio da gestão democrática e da educação pública. Promoção do princípio promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de meta de ampliação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, né, que tem uma meta que é uma estratégia que é também ampliar a aplicação do recurso do Produto Interno Bruto, valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos. Então, os princípios são 10 e são com base nele. O Plano Nacional de Educação também tem uma abrangência ampla e ele vai falar sobre educação infantil até o ensino superior. Então, a gente precisa ficar atentos a isso, porque ele não trata só da educação básica, como muitas pessoas acham. Eu vou colocar disponível para vocês lá nos slides, as metas, elas já estão no primeiro trabalho que nós fizemos, mas eu vou repeti-las lá, por categoria de análise, garantido o direito à educação básica, depois sobre educação inclusiva, o que fala sobre o enfrentamento das desigualdades social regional,
sobre o ensino superior, quais são as metas que falam sobre isso, quais são as metas que falam sobre formação de professores. Vocês precisam ficar atentos também às metas da formação de professores, qual é a meta que fala sobre gestão democrática e qual é a meta que fala sobre o investimento do financiamento. Logo em seguida, nós precisamos pensar no plano estadual de educação e no plano municipal de educação. Como eu já disse anteriormente, a vigência desses planos também é de 10 anos, mas eles têm início em 2015 até 2025, porque lá no Plano Nacional prevê que os estados e os municípios façam seus planos em até um ano. Então, a diferença de data é por conta disso. Esses planos, eles seguem as metas propostas pelo Plano Nacional, mas eles podem acrescentar, ampliar as estratégias ou até mesmo metas podem ser acrescidas, mas eles seguem essa hierarquia. O que é proposto no Plano Estadual e no Plano Municipal não pode fugir ao que é proposto no Plano Nacional de Educação, que por sua vez está relacionado ao que é proposto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quanto ao plano estadual e municipal, nós vamos nos ater àqueles aspectos que vocês apresentaram no seminário, alguns dos aspectos, de diferenças e de semelhanças dos dois planos, o que um prevê e o outro não, e principalmente sobre formação de professores, educação infantil e a gestão democrática. Quando fala de formação de professores, os dois planos têm a mesma meta, o mesmo objetivo de incentivar e de fomentar a formação de professores. Todos os professores têm ensino superior no prazo máximo de um ano, e também com relação aos 50% dos professores com pós-graduação, tanto em lato quanto estrito sensu, ampliar esse número. Também os dois falam da competência e da possibilidade de se contratar estagiários ainda nessa perspectiva de formação de professores. Sobre a educação infantil, os dois planos também mantêm a mesma meta, que é universalizar até 2016 a pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos, e somente 50% da creche, que são crianças de 0 até 3 anos, até o final da vigência do plano. O plano nacional até 2024, o plano estadual e o plano municipal até 2025, com uma questão um pouco diferente nos dois planos. Enquanto que o plano estadual está orientando mais a fomentação da educação infantil, o plano municipal ele está pensando mais em construir as instituições de atendimento de educação infantil. Por quê? Porque atender a educação infantil é competência do município e não do Estado. Então, claro, o município se preocupa em construir mais instituições, embora o plano estadual fale da articulação de recursos para isso. Falam também sobre a importância da alimentação e sobre a aquisição de materiais didáticos, e o plano municipal acrescenta brinquedos, que é o que ele fez inclusive o ano passado, nos anos anteriores, e o último ano também fez essa aquisição de brinquedos. Quando falam de gestão democrática, os dois planos, eles falam sobre a necessidade de se promover uma gestão democrática. Gestão democrática é essa que também é prevista na Lei de Diretrizes e Bases na Constituição. E o plano estadual fala em estimular os municípios a constituírem os seus conselhos municipais e a criarem os seus planos de carreira. Então, o plano de carreira e valorização do profissional ele está diretamente ligado à gestão democrática e à valorização do profissional. Os fóruns municipais, a participação dos pais e alunos ou da comunidade em geral. Então, de forma geral, esses são os aspectos que estão relacionados às questões que vocês apresentaram na discussão entre as diferenças e semelhanças dos dois planos. Deem uma olhada em todos eles, passem os olhos. Não vou cobrar número de estratégias, não é isso. O que eu quero é que vocês compreendam que isso é previsto em lei, que esses planos têm determinação legal e que eles precisam ser cumpridos e serem acompanhados e executados. Então, bons estudos para vocês e boa prova. Até mais, beijo, fique com Deus.